Boa noite a todos, sejam bem-vindos à primeira live do Peneira BR. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Alisson Marins. O Alisson é o observador técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista há 8 anos, ex-atleta de futebol, fez a base no Clube de Regatas Vasco da Gama, jogou na Suécia no Kalmar e no Östersunds, na Malásia no Perak e na China no Beijing Ruan. São 8 anos trabalhando no profissional e na base e descobrindo vários atletas que hoje estão jogando no profissional de vários clubes no Brasil e alguns jogando pela seleção brasileira. Boa noite. Boa noite, Alisson, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. Vamos falar muito de futebol aí, né? Interagir com o pessoal. Vamos falar de peneira, observação, como funciona o departamento, de captação e prazer estar falando contigo, né? Sempre bom, né? Muitos anos. Pô, bom demais. Eu aqui falando que o Alisson foi jogador de futebol e eu não levava muita fé, não. O Alisson tinha sido jogador de futebol, não. Nem minha mãe. Fiz até uma surpresinha para ele aqui, ó. Alisson，好的，越位了，越位了。下半场比赛，国安队的第一次越位。国安队故意把比赛的节奏拖得很慢，这球很聪明，传，这球要传个地滚不是更好吗？对呀，所以说这就是刚才曹东像咱们俩头球有了，机会，球进了，2-0，2-0，漂亮，上场就建功。这是比赛进行到第81分钟的时候，埃里森上场以后第二次触球，来自巴西的前锋就为北京国安队攻进了本场比赛的第2个进球。这也就是应了邓小平当年那句话，不管是黑猫白猫，现在是不管你是叫阿尔松门德森还是叫埃里森，进了球了就是好队员。从这个队员上场这2次触球啊，质量非常高，一次是做球非常的清楚，第2次就是打门啊。Lateral me ajudou lá, né? Lateral me ajudou, pô. Pô, estava impedidão. Mas... O lateral me ajudou, pô. Sozinho lá me dando condição. Centroavante jogando de 10? Pô, muita qualidade. Os caras não deixavam de pegar 9 de jeito nenhum. Falavam que era muita qualidade para jogar de 10, para jogar de 9. Só tive azar de jogar no Beijing Ruan na época errada, né? Renato Augusto doou milhões, eu ganhei milhares. Tem isso, né? Todo errado, né? Foi no ano errado. Explica para a gente um pouquinho como funciona a estrutura de um departamento de captação. Vamos nesse primeiro momento, explicar um pouquinho como é a tua função, como é que funciona isso tudo, né? Vamos iniciar como funciona o departamento, né? Hoje o departamento de captação é muito importante nos clubes de base, né? Sem um bom departamento, um departamento estruturado, dificilmente um clube vai conseguir captar jogadores. Hoje todo mundo tem informação em todo o Brasil de jogadores que estão se destacando em vários torneios e tem muita peneira. Então, o clube que tiver uma estrutura, tiver um departamento grande, um departamento que funcione, ele vai sair na frente dos outros. E hoje o Corinthians deve estar com o coordenador de captação, mais uns 7 observadores, diretamente para captar aqui no estado de São Paulo e também por todo o Brasil. Acredito que vai crescer também, é um departamento que ainda está em formação, né, com a chegada do Carlos Brasil, um departamento que vai crescer. Vieram alguns profissionais do Vasco também para agregar nesse departamento. E hoje, não só o Corinthians, como todos os clubes grandes, tem um departamento grande, tem um departamento que funciona muito bem, e também os pequenos, né? Que isso que é importante, né? A gente sabe que há coisa de 5, 6, 7 anos atrás, os clubes pequenos não tinham um departamento de captação, né? E muitos também, nem departamento de análise de desempenho, né? A gente sempre escutou muito que
a base, muitas vezes, ela é tratada como despesa, né, e não investimento. E muitas vezes o departamento de captação ele sofre muito. Geralmente, quando estoura contenção de despesa, sempre estoura no departamento de captação. Você acha que está faltando isso para o Brasil? Acreditar na captação, acreditar na base e na formação? Robson, eu vou te dizer pelo Corinthians, tá? Eu só trabalhei no Corinthians. E aqui você também trabalhou, sabe que é um clube que o investimento é alto, né? É um clube que aposta na captação, é um clube que não tem problema nenhum quando a gente chega e fala que tem que viajar para fora, que tem que viajar para algum lugar do Brasil. É um clube que sempre nos apoiou. E a gente sempre conversou que a base ela não é um custo para o clube, né? Ela é um investimento. Quanto mais novo você captar um jogador, ele é 100% do clube, e lá na frente ele vai dar um retorno que o clube não teve gasto, né? Vamos dar um exemplo aí do Pedrinho, que foi um jogador que chegou muito novo para o Corinthians e foi vendido por mais de 100 milhões, com o Corinthians ficando com 70%, né? Porque uma hora teve que ceder para o empresário uma parte, faz parte, para o atleta, desculpa, teve que ceder 30% para o atleta, e o clube ficou com 70 milhões de uma venda, né? Com investimento bem baixíssimo. Então, nunca que a base vai te gerar custo, né? Ela sempre vai te gerar investimento. A gente entende que o trabalho do observador técnico ele é muito difícil, né? Você tem que ter uma rede muito grande de parceiros, né? Tanto nacional quanto internacional. É difícil criar essa rede, Alisson? Robson, eu acho que é com o tempo. É com o tempo, é confiança. Quando você começa a dar tiro para todos os lados, não tem jeito, né? Você tem que começar, você tem que abrir o seu leque, você tem que abrir seu banco de dados, você tem que começar a fazer parceria, você tem que começar a visitar todos os estados, você tem que começar a conhecer São Paulo. Eu era do Rio, não conhecia muito São Paulo. Então, tem que meter a cara. E é um processo de confiança. Aí você começar a conhecer projetos, professores de escolinha, próprios amigos, e aí você vai. O cara te indica um jogador. E uma coisa, Robson, que eu sempre... É meu isso. Pode ser o meu vizinho. Se ele falar que tem um moleque que é bom, eu tenho que ver o moleque. Ele vai ter que me mandar um vídeo de um moleque, eu vou ter, porque assim, não tem como eu falar sem ver se o moleque é bom ou ruim, entendeu? É a mesma coisa de um parceiro. Tem um amigo meu, um cara tem um projeto, me procura, me manda e-mail, depois você pode mandar meu e-mail aí para quem quiser procurar e mandar e-mail, quem tiver um projeto, quem tiver uma escolinha, quem quiser fazer uma peneira no seu estado, na comunidade, pode me mandar e-mail, vamos conversar, sou aberto a isso, acredito muito nisso, acredito que tem muitos valores aí ainda escondidos pelo Brasil, né? E é isso, Robson, acho que você vai adquirindo a parceria ao longo do tempo, ao longo da experiência, a gente vai sabendo onde que dá errado, vai batendo a porta, vai batendo a cara na porta ali, tem umas que dão certo, a gente fecha, as que dão certo, a gente abre, as que dão errado, a gente fecha, né? É uma via de mão dupla. Então o cara está te indicando coisa boa, você está indo num projeto que só tem coisa boa, lógico que a gente vai abrir as portas. E também a gente vai em lugares que tu vê que não é sério, não é uma coisa que vai dar frutos para a gente a curto, médio e longo prazo, não tem por que a gente ficar dando oportunidade para algumas pessoas, né? É difícil a gente oportunizar, dar espaço para as pessoas, a gente sabe da dificuldade que é o Brasil todo do trabalho na base, né? Tem muita gente que faz trabalho muito sério e tem muita dificuldade para isso. A gente sabe que é difícil. Então, como hoje eu represento uma marca muito grande no futebol, eu quero abrir espaço para todo mundo. Que todo mundo possa ajudar, que todo mundo possa ter alguém olhando, né? Que a gente possa estar olhando todos os lugares da maneira possível, né? E tentar ajudar. E dessa forma que você me perguntou, eu acho que a confiança vai criando conforme a demanda. E é bom, é ruim, e a gente vai abrindo porta e vai fechando porta. E hoje eu tenho, com 8 anos de Corinthians, eu tenho 27 mil jogadores cadastrados no meu banco de dados ao longo do tempo, né?
a gente vai descartando, vai acrescentando, todo dia tem jogador novo, todo dia vai surgindo jogador novo, a gente vai abrindo o nosso leque, nosso banco de dados, e eu tive a oportunidade e a sorte de, desde que eu cheguei ao Corinthians em 2013, o clube sempre deixou eu ir a qualquer lugar, sempre fui livre para em qualquer competição na América do Sul, qualquer competição dentro do Brasil. E isso é bom que a gente vai vendo muita coisa, vai fazendo o banco de dados, vai monitorando, vai mapeando, né? O mais importante é a gente mapear os atletas e depois ir monitorando. E como eu te falei, no trabalho de curto, médio e longo prazo. Tem os atletas que a gente tem que ter curto, porque senão a gente perde para outros clubes. Tem atleta que a gente acha que ainda está num processo de maturação, a gente pode deixar para o médio prazo. E aquele atleta que ele é muito jovem, a gente pode esperar ainda. Só a partir de 14 anos o atleta pode alojar. Então, se a gente observa algo bom em algum atleta de 10, 11, 12 anos, a gente vai monitorando no longo prazo para futuramente a gente trazer o atleta para o Corinthians. O e-mail do Alisson está rodando aqui embaixo na barrinha, para quem quiser anotar. E, Alisson, você tem esse banco de dados aí, que era uma coisa que eu ia te perguntar, essa grande quantidade imensa de atletas. Essa montagem, você leva em consideração algum aspecto específico ou você viu alguma qualidade e você coloca no teu banco de dados? Robson, na verdade, eu comecei o banco de dados pegando jogadores que se destacavam na base e fui jogando Campeonato Sub-11, Campeonato Sub-13, Campeonato Sub-14, 15, futsal. Fui jogando tudo no meu banco de dados, fui alimentando e depois eu ia botando os destaques, ia tirando quem não estava evoluindo. Depois também no profissional. E lógico que eu tenho jogadores, eu tenho desses 27 mil, eu tenho 5 mil que eu boto mais para eu acompanhar, para ter um retorno semanal, um relatório dos atletas, né? Isso me vai me dando informações semanal dos atletas nas suas evoluções, nas suas competições, se transferiram para algum lugar ou não. Então, eu vou dessa maneira, eu vou controlando meu banco de dados dessa maneira. Cara, qual os atributos assim que você acha que um bom observador técnico tem que ter? Óbvio, eu acho que ele tem que ter, o primeiro de tudo, o olho bom, né? Eu acho que você detectar um talento, você ter uma experiência conta, eu acho que a experiência conta. Você foi um cara que sabe que me ajudou muito, né? Eu era um ex-atleta em formação nessa área, e tive a ajuda de muitas pessoas, e você foi uma delas, sabe que eu tenho gratidão e sempre te agradecer por isso. E teve paciência também, né, de dar os caminhos, às vezes a gente é jovem na profissão e na função, e a gente acha que sabe tudo, né? Joguei bola, eu sei tudo, eu joguei bola, eu joguei futebol, eu estou na frente dos outros, não. Acho que ninguém está na frente de ninguém. Eu acho que uma pessoa que não jogou futebol, ela pode ter um olho bom, pode preparar, né? Tem muita gente aí que gosta de ver futebol, gosta de acompanhar, e isso é importante. Eu acho que no dia a dia, você tendo o olho, você acompanhando, você tendo variações de posições, como a gente sempre conversou. Será que aquele cara ali, ele tá jogando no meio de volante, mas será que ele daria certo como zagueiro? Será que ele daria certo como lateral? E você vai melhorando isso com o tempo, você vai adaptando, né? Dentro do que a gente pensa de uma boa prospecção de um atleta. E eu acho que é o dia a dia, Robson. Eu acho que é o dia a dia, ver muito jogo, né? A minha mulher, conhece a minha esposa, às vezes quer me matar, né? Porque a gente trabalha o dia todo e chega em casa, quer ver jogo, e eu falo, é a minha profissão, é a minha função, é o que eu amo fazer. Eu me dedico a isso 24 horas por dia. E eu acho que é ver jogo, tá ali todo dia, acertando, errando. E eu acho que é isso que faz você criar uma técnica de saber o que é bom para o seu clube, o que vocês estão buscando. E eu acho que todo mundo tem chance, oportunidade é se dedicar, mas eu acho que o principal de tudo é ter um bom olho. Com certeza, a questão do olho é muito importante, né? Você, às vezes, vai fazer uma observação, 300 crianças, adolescentes, e você achar, às vezes, um menino ali no meio daquilo tudo, não tem como, né? Tem que ter um olho muito atento
para você poder identificar esses talentos, né? Robson, desculpa. Pode falar. Eu acho que, na verdade, algumas peneiras é até injusto com a própria criança, né? Eu acho que você detectar um talento, você em 10, 15, 20 minutos de uma peneira é muito complicado, né? Porque hoje tem gente que vai fazer peneira aí, bota 300, 400, 500 crianças dentro de um dia e botam várias categorias e às vezes você tem 10, 15, 20 minutos para mostrar. Tem a ansiedade da criança, né? Dela saber que tem um clube ali. É um sonho de uma criança, né? Qualquer criança que vai fazer um teste de uma peneira num dia antes, com certeza não dorme, entendeu? Então, acho que, imagine você captar, prospectar uma criança em formação, né? Querendo aquele sonho ali, né? Que nem ela às vezes sabe que posição é a dela. Eu costumo dizer com a criança de 10, 11, 12 anos, a posição dela é do ídolo dela. Né? Ele vê o Daniel Alves, eu quero ser lateral direito igual o Daniel Alves. Eu vejo o Neymar, eu quero jogar igual o Neymar. E às vezes o principal a principal posição dele não é aquele que ele quer jogar. Por isso existem os professores, né? Pessoas capacitadas e que estudaram para isso, que vão ver o garoto numa certa peneira, você vai captar o jogador e levar ele para o clube para ele ser preparado, né? Aí sim ele vai começar a entender o que é uma formação de um atleta, né? Uma formação de um jogador de futebol. Eu acho que muito vai por isso. Sim. E, cara, hoje a gente escuta muitos termos, né? Para funções. Você consegue dar assim uma explicação para a gente, né? Você hoje tem o scout, o analista de mercado, analista de desempenho e observador técnico. Existem aí diferenças entre cada função? É a mesma, com nome diferentes? Como é que funciona? Robson, eu acho que mudou muito a nomenclatura, né? Antes era muito olheiro, né? E aí depois virou o observador técnico, tem o scout, tem o tempo do olheiro. Eu também. E tem o analista de mercado. Muita gente me confunde, né, achando que eu sou analista de desempenho, né? Eu não faço a função de analista de desempenho. O analista de desempenho, ele é voltado mais para análise de adversário, mais para análise do nosso time, mais para a montagem dos scouts do próprio time, da própria equipe, pela filmagem dos treinos, pelos cortes dos treinos, por estar próximo da comissão técnica, receber os pedidos do treinador, o que ele quer sobre uma equipe adversária. Esse eu acho que é mais uma área voltada para o analista de desempenho, que é uma área que cresceu muito hoje no Brasil. O analista de mercado já é o analista que trabalha buscando a função do jogador em si para o clube, né? Ele só vai captar atletas, observar informações do que o clube quer, da demanda que o clube procura, e ele vai atrás, né? Então essa é a diferença de um analista de mercado e um analista de desempenho. O scout eu acho que engloba os dois. Os dois podem ser o scout, né? O scout como analista e como mercado. O observador técnico também acho que engloba, e também o observador técnico tem muitos observadores e comissões técnicas e treinadores que também usam o observador para fazer adversário, né? Para viajar antes, fazer o relatório das equipes adversárias, ser mais próximo da comissão técnica e passar os dados. É uma pessoa que fica livre para viajar, normalmente viaja na semana antes de um jogo e vai antes, né? E faz o relatório da equipe adversária, é um cara mais próximo da comissão, e não é a função que eu exerço também. A função que eu exerço é só para captar atletas, né? É uma função que seria do observador técnico, na função só de atletas, sem observar adversários, sem nada. Deu para explicar um pouquinho a diferença? Ou... Deu. No fundo, um completa o outro, né? Sim. Tem umas pequenas nuances de diferença, mas... Tem hoje analistas de desempenho que essas pessoas também fazem o mercado. No dia a dia, eles trabalham como analista de desempenho, ajudam nas funções da comissão técnica, nos scouts, na análise dos adversários, e às vezes também analisam jogadores que estão chegando para o clube, para ver se encaixa no perfil, também já começam a dar uma olhada no mercado também. E existem clubes também que só tem um analista de desempenho e só tem um analista de mercado também.
Entendi. Cara, a gente tem aí sempre muitas histórias, né, de falsos empresários, né? Os caras oferecem mundos e fundos aí para as famílias e cobram dinheiro, e quando você vai ver, o cara levou o jogador para um determinado local e abandona o jogador lá, ou então ele simplesmente pega o dinheiro e some. Existem também muitos observadores técnicos falsos que se apresentam como sendo de um clube e fazem uma peneira e cobram e ganham dinheiro com isso sem ser? Existe muito isso também? Robson, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Já ouvi muitos relatos de pais que contam que alguns observadores abordaram e o observador não trabalha no clube. Eu acredito que a melhor maneira, quando alguém abordar o seu filho, alguém abordar alguém da sua família, algum amigo, é entrar no site do clube. Lá tem todas as informações do funcionário, da base, do profissional, né? Saber se realmente aquele funcionário trabalha lá. Às vezes, alguns clubes têm o site bem atualizado e tem alguns clubes que não. E dá uma ligada, né? Dá uma ligada, os telefones estão sempre no site do clube, dá uma ligada, perguntar se a tal pessoa trabalha realmente no clube, para você não estar sendo enganado, né? É complicado, né, cara? A gente vê muito isso dentro do futebol ainda, né? Mudou muito, você tem muita informação ainda. Hoje, você tem muito mais informação sobre tudo dos clubes, né? Mas mesmo assim, a gente sempre encontra alguns exploradores, né? E, Quanto cara, mais como é para. que é? Pode Fala, falar, fala. pode falar. Quanto mais para o norte do país, o Nordeste, né, Robson? Que as pessoas. O sonho é muito distante, né? Ele é muito distante de um Corinthians, de um Flamengo, de um Palmeiras, de um São Paulo, equipe gigante do futebol brasileiro e várias outras equipes gigantes. E as pessoas mexem com o sonho, né? A gente sempre conversou, o sonho do pai, da mãe, de ver o filho se tornar jogador, do sonho da criança de se tornar esse jogador. E isso é uma maldade que não tem tamanho, né? Da pessoa mexer com criança e de fazer uma maldade, querer cobrar um dinheiro e depois sumir. Mas eu acho que tem que ir atrás diretamente no clube e tirar essas informações. É por aí mesmo. Cara, a gente escuta muito também, aproveitando essa situação de falsas peneiras, né? Se fala muito, né, ainda que para entrar num clube você tem que ter um bom empresário. A gente sabe que existe algumas situações que realmente acontecem, outras que não, né? Ou clubes sérios que não permitem que isso aconteça, mas existe uma relação entre observador técnico e empresário, o observador de clube, né? Não o observador que trabalha com o empresário. Mas existe uma relação, não existe. Por exemplo, você faz contato com o empresário, não faz. Você observou um jogador e gostou, você encaminha para o clube e depois acaba a tua função, ou você tem algum contato com... Como é que funciona com o empresário e a tua função? Assim, óbvio, hoje é difícil você não ter um contato com o empresário. Hoje é difícil, né? Porque o empresário também, ele tem, como a gente falou, a gente abre um leque de relações e às vezes o empresário tem algum jogador que te interessa, né? E nosso network é bem grande. Você tem que fazer um trabalho sério, um trabalho correto. Não tem problema você ser amigo de empresário, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É só você sendo claro, você sendo honesto com o clube e com a pessoa. Só você não misturar, né? Não misturar. Amizade com entendeu? Trabalho. Porque às vezes tem um empresário que eu conheço, a gente conhece muita gente no futebol, e não tem como dizer que você não conhece empresário, não tem como. Quem fala isso é mentira, entendeu? Você não pode trabalhar para o empresário. Eu trabalho para o Esporte Clube Corinthians. Eu quero o melhor para o clube que eu trabalho, o clube que eu defendo. Entendeu? Se eu tiver que, através de algum empresário, chegar num atleta, porque eu sei que aquele atleta me interessa, e ele é de tal empresário, eu vou sim fazer a ponte, eu vou conversar, vou perguntar qual é a situação dele no clube. Isso não tem problema nenhum. Isso é o mercado. Faz parte do mercado. Entendeu? Você tem que ser correto. Você tem que fazer o trabalho correto, não tem problema nenhum. O que acontece hoje é muito pai de atleta que se mete, entendeu? Tem muito atleta que quer ir para um clube
mas não é tão fácil. Não é simplesmente, eu quero ir para o Corinthians, mas ele está em outro clube. Envolve outras pessoas. Entendeu? Envolve... Hoje o jogador tem contrato. O jogador não pode simplesmente que ele joga num clube X, ele querer jogar no Corinthians. O meu sonho é jogar no Corinthians, mas ele tem que respeitar o contrato que ele tem no outro clube. Então tem que ter conversas. Mais ou menos, Robson, o meu trabalho, ele funciona em prospectar, ir atrás da demanda do clube, do perfil que interessa ao clube, e fazer o relatório e passar para a diretoria. Entendeu? Eu não negocio com o atleta, eu não negocio com o empresário e não negocio com o clube. Eu não tenho essa autonomia. Quem faz isso é a própria diretoria. O que a gente faz é falar, esse atleta nos interessa, o relatório está aqui, é um atleta que eu acredito muito no seu potencial, acredito muito que ele possa vir aqui dar certo, e aí é a diretoria que vai atrás, que vai negociar percentual, que vai negociar talvez uma compra, dependendo da situação do atleta, se você já fosse o sub-20, entendeu? E a nossa função é essa, a gente não se mete com esse termo, mas com certeza a gente conhece bastantes empresários que não tem como, a gente só não pode ficar refém de empresário, mas realmente sim, a gente conhece empresa, conhece todo mundo, né, Robson? Sim, não tem jeito, faz parte. Cara, mudando um pouquinho o assunto aqui, quer dizer, mudando o rumo, né? Cara, quais os critérios que você usa? A gente sabe que um observador técnico, ele tem que olhar duas questões, né? São os critérios para aprovação de um atleta, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, prospectar esse atleta. Quais são os critérios que... Vamos falar primeiro da aprovação. Quais são os critérios que você usa? Você olha a parte técnica, olha a parte tática, existe uma diferença da tua observação com relação à idade? Você olha um menino mais novo, levando em consideração algumas coisas que o mais velho, você já leva outras? Sim, totalmente diferente, Robson, totalmente diferente. Um atleta de sub-13 para baixo, eu vou olhar de uma maneira. Um atleta de sub-14 para cima, eu já vou olhar de outra maneira. Ou talvez de 14 para baixo, do sub-15 para cima, né? Hoje a gente trabalha com alto rendimento, né? Eu trabalho para o Corinthians, então a gente tem que buscar coisas que são voltadas para o Corinthians. Então o nível é bem alto, é um nível de competição bem alto, né? Só que eu não vou olhar um garoto de 10 anos e pensar na parte tática dele, na parte cognitiva dele, entendeu? Eu tenho que pensar na qualidade dele. Eu só vou focar na qualidade dele. A relação dele com bola, se ele é ambidestro. São coisas básicas, mas lógico que é difícil um garoto ser ambidestro, né? É uma coisa que todo mundo sonharia, achar um jogador ambidestro, mas eu também olho muito mais a relação dele. Um jogador de sub-13 para baixo, Robson, muito mais a relação dele com a bola, a qualidade técnica dele é o que eu mais olho, é o que eu mais vou olhar para um jogador dessa idade. E um jogador de sub-15 para cima, a gente já tem que buscar o perfil, eu já sei o que eu tenho dentro do meu clube, eu já sei o que eu preciso buscar para fora, eu tenho o que funciona na função de um observador técnico. Você tem que ver muito a sua equipe. O que você tem dentro da equipe que você trabalha para você buscar fora. O trabalho é de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Não é assim, tal esse jogador, não. Eu trabalho para o Corinthians, então eu que tenho que buscar. Não é o empresário que tem que chegar em mim e falar, tem esse jogador. Eu não trabalho para empresário. Eu que vou buscar o atleta, eu que vou atrás do atleta, do tal do perfil, entendeu? Então, são diferentes as avaliações, e do 13 para baixo, simplesmente qualidade técnica. Qualidade técnica é o que eu olho. Não olho parte tática, não olho o seu posicionamento dentro do campo. Isso eu deixo para as comissões técnicas olharem. Eu foco na qualidade técnica. E com relação à prospecção, o que você mais leva em consideração? Pô, Robson, prospectar um atleta é complicado, porque são jovens, né, que estão em formação também, então a gente não pode cobrar muito desses atletas, são pessoas que estão realizando sonho, então a gente, quando você vai fazer uma peneira, é uma coisa, né?
Quando você vai fazer uma peneira é uma coisa, quando eu vou numa competição é outra. Os jogadores já são mais prontos, os jogadores estão ali já disputando um alto rendimento, os jogadores já estão acostumados com competição. Então, tudo depende também do que a gente está atrás, do que eu estou vendo, entendeu? Eu acho que é basicamente isso. Depende de qual competição eu estou olhando, qual categoria eu estou olhando, da onde eu vou olhar. Não, beleza. E, cara, assim, a gente tem várias maneiras de avaliar um atleta, né? Tem os vídeos que a gente recebe aí, né? Você deve receber aí uma multidão de vídeo, jogo ao vivo, jogo pela TV, dados de análise de desempenho. A gente sabe que você pega um pouquinho disso tudo, né? Mas, assim, para o pessoal poder entender, para o atleta que está querendo entrar num clube poder entender, um exemplo, você conseguiria avaliar um atleta só por um vídeo de melhores momentos? Ou Não. isso te dá um start para você ir ver esse atleta e fazer uma avaliação melhor? Assim, para a gente fazer uma avaliação completa, um vídeo de melhores momentos não é... Desculpa, deixa eu só fazer uma colocação. Não um atleta que já jogue, tá? Um atleta que não está em clube nenhum. Tá. Pegou um vídeo, te mandou esse vídeo, com 3, 4 minutos dele atuando. Isso serve para alguma coisa? Serve só para dar um start? Acho que serve para dar um start, com certeza, Robson. Dar um start, com certeza. Você entender um pouquinho da posição dele, da maneira de jogar, da qualidade dele. Mas a gente sabe que muito vídeo é mentiroso, né? Às vezes o cara pode ter 50 jogos de várzea, 50 jogos de... não sei qual equipe que ele joga, como você falou que não é atleta de clube. E desses 50, tu consegue. Um cara que tem um pouco de habilidade, você consegue fazer uns 4 minutos bons. E não é a realidade dele jogando, o jogo em si, né? Ele é um cara habilidoso, ele pode dar um elástico, ele pode dar uma pedalada, dar uma caneta, mas o entendimento dele do jogo, porque o futebol é coletivo, eu acho que por isso a gente tem que ver mais. Né? Não é o ideal. Mas acho que já te dá um start de saber que se tem um pouquinho de qualidade, querer ver mais. E às vezes esse vídeo pode ser feito, por exemplo, na escolinha, né? E aí você tem um muito nível baixo, né? muito baixo e o nível do menino é muito alto para a escolinha, né? Sim. Achei bacana botar esse ponto, porque a gente sempre recebe muita coisa, eu recebia muita coisa, recebo ainda, e você, na tua função, deve receber muito mais. E as pessoas, às vezes, acham que esse videozinho é o suficiente para você fazer uma avaliação, né? E jogo, Alisson, você prefere o ao vivo ou você consegue fazer uma boa avaliação vendo pela TV? Robson, eu prefiro ao vivo sempre, né? Ao vivo a gente consegue ver o jogador completo, né? A gente consegue ver as variações dele dentro de um jogo, o comportamento dele dentro de um jogo, o comportamento dele quando ele está com a bola, quando ele está sem bola. Na televisão a gente não consegue, né? Na televisão, normalmente, quando você vai construir a fase defensiva, você constrói, e quando a bola chega para o meio de campo, vai fazer uma organização, já sumiu o zagueiro, a gente já não consegue ver qual é o comportamento do zagueiro quando ele está sem bola, né? E tudo tem que ser avaliado, Então, acho que o ao vivo no campo é o melhor, sem dúvida. Mas hoje é difícil, né? Você ter essa demanda de todo jogador que você gosta, você conseguir ver ao vivo, né? Então, a partir de algumas ferramentas hoje já ajudam muito, como a Scout, como o Stat, mas não são ferramentas para jogadores de base, né? São jogadores acima de sub-20, que já começa a ter uma ideia boa de jogos, de minutagem. Então, você consegue ter boas coisas, consegue ver as características, você tem boas coisas bem específicas dentro desses software aí que você consegue fazer uma análise boa de um jogador, mas de base eu acho que tem que ser no campo mesmo. Peraí, o que você acha dessa questão do perfil, né? A gente escuta muito que hoje eu quero um jogador que tenha perfil, né? Esse perfil é um só, cada clube tem um perfil diferente, cada estado tem um perfil diferente, cada país tem um perfil diferente.
que você pode falar para a gente? Eu acho que o perfil é de clube para clube, Robson. É de clube para clube. Cada comissão tem o seu perfil do atleta que está buscando, do perfil do atleta que está em carência. Eu acho que se a gente bater muito no perfil, a gente fica muito engessado, né? Eu acho que engessa muito. Se você buscar o meu perfil que eu quero de lateral esquerdo, ele tem que ter um 1,80 de altura, ele tem que ter um bom ataque, ele tem que saber defender, ele tem que ser bom na bola aérea. E aí tu já começa a limitar algumas coisas. Você começa, às vezes, o cara é muito bom para atacar, ele não é tão bom defensivamente, mas você pode ajustar, né? Você pode ajustar esse lado. Eu acho que na base é formação. Na base é formação. A gente nunca vai achar o atleta completo. A gente vai sempre, eu acho que a gente tem que trazer o atleta para formar ele dentro do clube. Então, eu acho que o perfil existe. Você tem que ter algumas linhas ali que você pode seguir, mas não seguir totalmente, né? Eu acho que tem coisas que dá para fugir desse perfil aí, mas eu acho que é de clube para clube. Clube para clube. Talvez na Europa tenha um perfil diferente, né? Um jogador mais forte, um jogador mais disciplinado taticamente, não talvez um jogador tão bom tecnicamente, mas um absurdo taticamente, né? Eles respeitam muito essa parte tática, acho que é a diferença do futebol brasileiro para o europeu. Eu acho que hoje o futebol, o brasileiro está atendendo mais isso, né? O craque está tendo que marcar, né? O craque está tendo que entender da fase defensiva também, não adianta só atacar. Então acho que os perfis estão mudando. Acho que a Europa bate mais nesse perfil, né? Como a gente tem vários jogadores que dão certo aqui no Brasil e vão para fora e não conseguem jogar, né? Porque aí eu acho que eles batem muito no perfil do atleta profissional. Cara, eu lembro, antigamente se falava muito isso, né? No Sul o perfil é o jogador grande, forte. No Rio é um jogador mais técnico. São Paulo era o jogador mais raçudo, né? Sim. Se escutava muito isso. Eu acho que deu uma diminuída, né? Eu acredito que hoje no Brasil, de modo geral, de repente no mundo também, o que se busca, passou a se buscar muito a qualidade, né? A qualidade técnica, cognitiva, mas eu acho que ainda existe muito essa coisa do perfil, né? Não sei até que, como você falou, não sei até que ponto muitas vezes o clube fica engessado, ou se é válido realmente, né, num país de dimensões continentais igual é o Brasil, você às vezes tem um perfil, é um pouco complicado, mas ter um perfil básico é importante para você ter uma linha de trabalho. Tem uma diretriz, né? Tem uma diretriz ali para saber o que você está buscando, né? Isso. E também na base, Robson, o problema do perfil vamos falar de um garoto de 11 anos, um exemplo, um garoto de 12 anos, ele está em formação, o cognitivo dele também está em formação, né? Aí ele é baixo, ele é magro. Como é que a gente vai seguir um perfil? O atleta que eu tenho hoje no Corinthians, ele é forte, ele é alto. Se eu seguir esse padrão, quantos jogadores com qualidade vão ficar para trás? Entendeu? Então acho que tem que ter esse padrão, tem que ter uma linha e a gente seguir a linha, mas não pode, como eu te falei, seguir até a risca. Porque eu acho que sempre no futebol brasileiro a qualidade técnica tem que estar na frente. Tem que estar na frente. Acho que não tem jeito. Um jogador que tem qualidade, a gente pode preparar ele para. Ele vai fazer academia, ele vai fazer tratamento. Só que ele está na frente do jogador que é só raçudo, do jogador que é só forte, do jogador que é só alto. Entendeu? Eu acho, então, por isso que tem que ter o meio termo. Um exemplo disso, o Zico fala sempre, né? Que talvez ele, dependendo do período, talvez ele não conseguisse passar numa peneira, né? Porque ele era magrinho, franzino e foi preparado no Flamengo para conseguir conquistar o que ele conquistou, né? Então, realmente, se a gente for avaliar uma criança por altura, por força física, realmente é complicado, né? Cara, qual a idade que você acha que é ideal para você levar esse atleta para o clube? Qual a idade que você já consegue ter uma definição melhor, se vale a pena levar o atleta ou não vale?
e que idade vale mais a pena? Deixa eu reformular a pergunta. Qual idade é mais fácil de entrar no clube? Eu vou ou por peneira, ou por captação, ou por estar jogando futsal na rua. Qual a idade é mais fácil? Assim, tudo depende da situação, né, Robson? Porque se um atleta, um exemplo, acontece muito. As pessoas me mandam e-mails, as pessoas me mandam mensagem dizendo que tem um primo, um filho, um amigo que joga muito em Brasília, um exemplo. Só que eu só consigo trazer o atleta de Brasília para São Paulo após os 14 anos de idade. Eu posso trazê-lo, ele vir treinar, só que ele não pode morar, né? Ele não pode morar aqui. O Ministério Público não permite, só acima de 14 anos de idade que o atleta pode ser alojado. Então, para esse atleta, o que eu vou falar para o pai? Bota um atleta num clube melhor, um clube que já esteja em formação dentro do seu estado. Só que o ideal é com 8, 9, 10 anos, para o jogador já ter uma relação com a bola, o jogador já entender um pouquinho de posicionamento, ele brincar um pouquinho com a bola. Eu acho que é bom, é bom. O jogador fazer uma escolinha, o jogador iniciar no futsal. Eu acho que é um bom começo. O futsal é uma boa entrada. Eu acho que o futsal é uma boa entrada. O jogador, por ser um tamanho pequeno, ele toca mais na bola, ele tem uma relação com a bola maior, entendeu? E ele vai evoluindo. Eu costumo dizer para as pessoas assim, eu tenho um amigo que tem 17 anos e joga muito, né? Ele não teve oportunidade. E hoje um atleta de 17 anos, a gente já tem que ver ele como um atleta quase semi-profissional, porque a próxima categoria é a sub-20, que ele já é praticamente profissional. O atleta sub-20, eles têm contratos profissionais, né? Ele já tem contrato de 1 ano, 2 anos, então você tem que ver ele como um atleta profissional. E se o atleta chega num Corinthians, num sub-10, você imagine ele sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 no Corinthians. Quando ele bater com o sub-17, que nunca jogou em lugar nenhum. Olha a rodagem desse atleta para a rodagem do atleta que ele só é bom talvez no prédio dele, na rua dele, no colégio dele. É uma diferença brutal, entendeu? A experiência desse atleta nesses longos anos de competição, às vezes viagens internacionais que os clubes grandes fazem. Então, quanto mais novo o atleta chegar no clube, mais bagagem ele pega, mais bagagem ele toma. Não necessariamente diz que ele vai ser jogador de futebol, mas ele está se preparando de uma maneira melhor. Então, acho que você iniciando ali com 8, 9, 10 anos no futsal é uma boa entrada. Acho que é uma boa entrada para um clube. E também escolher de futebol, né? O jogador está brincando, o jogador está olhando, com bons professores que realmente vá agregar alguma coisa no ensino da criança, também acho que é válido. Então, quanto mais novo entrar, melhor, né? Um exemplo, melhor. Que é de São Paulo. Ele tentar entrar num clube depois dos 14 anos é muito mais difícil. É mais difícil. Ele entrar com 10, com 8. É mais difícil. Hoje um exemplo, só rapidinho, hoje um exemplo de um jogador que não jogou em lugar nenhum, dificilmente ele vai conseguir um teste no grupo do Corinthians. O Corinthians não faz teste no grupo, né? O grupo ele é para competição. Nós estamos competindo, nós temos Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, várias competições pelo Brasil. Então o grupo ele está num alto rendimento focado nos jogos. Então imagina um atleta que nunca jogou em lugar nenhum fazer um teste nesse grupo, ele vai atrapalhar o treino. Entendeu? Ele tem que fazer um teste num grupo abaixo. Agora, se esse atleta ele já está competindo no estado dele, já está jogando, nós já estamos acompanhando ele em uma competição, já é diferente, né? Nós mapeamos esse atleta, nós monitoramos esse atleta e ele foi bem numa competição. Aí sim, nós vamos trazê-lo e ele vai fazer parte do nosso grupo de atletas do dia a dia que estão treinando. Então, sempre o jogador que está treinando, que já está no clube desde novo, ele está na frente. Certo. E, cara, nós já até fomos em algumas, né, juntos. Várias. Mas, cara, dá para achar um jogador numa peneira de um dia? Dá, mas é difícil, Robson. É difícil, né? É o ideal? Não é ideal. Não é ideal. Eu acho que pelo menos, no mínimo, 2 dias. 2 dias, tem ansiedade do atleta,
né? Às vezes você não está no bom dia. O problema de uma peneira. Se a bola não chegar em você, o que você faz? Né? Normalmente o jogador de meio campo ali, o zagueiro também, hoje em dia sai muito, né? Hoje o zagueiro virou um zagueiro de construção, né? Então hoje o zagueiro pega muito na bola também. Hoje o zagueiro aparece bastante, né? Um zagueiro que hoje ele é técnico, tem um bom passe, ele vai aparecer bastante. Um meia vai aparecer bastante. O atacante a gente já não sabe se a bola não chegar nele, né? Um lateral, se a bola não chegar nele, se não jogarem pelo lado dele. Então, talvez um dia ruim, de um jogo ruim, nós não vamos deixar de ver um jogador bom, que tenha qualidade. Né? Com pouco tempo, como a gente falou, talvez num jogo normal, de 40-40 para uma criança, 30-30, 1 hora de jogo, talvez ele vai oportunizar mais o momento dele ter a bola, da gente ver ele com a bola, de ver ele dentro do campo, o seu posicionamento. Agora, eu acho que é pouco, Robson. Acho que é pouco. E também muita gente, né? Quanto mais gente também, acho que é pior. Então, de repente, o ideal seria as pessoas que organizam peneiras, né? Que organizam processos seletivos. A gente sabe que do clube é diferente, né? Os clubes organizam processos seletivos e são mais tempos, né? São 5 dias, são mais dias, né? São 5 dias, às vezes são 2 semanas, às vezes, dependendo, o menino fica 1 mês treinando junto com um grupo de primeiro ano. Mas, então, o ideal é que as pessoas que organizam peneiras fizessem com que cada atleta treinasse pelo menos 2, 3 vezes, né? Para ser avaliado pelo observador. Então, fica aí a dica para uma possível até mudança aí na organização dessas peneiras. A gente sabe que tem todo um processo de gastos, de despesas, né? Que não é fácil também, né? Para ficar uma avaliação mais criteriosa, para não acontecer, às vezes, do menino ir fazer a peneira, um dia só, ele não está bem, o pai brigou com a mãe, né? E aí ele não vai bem na peneira e você não tem uma condição de aprovar. E também tem muito da ansiedade, tem alimentação também, né, Robson? Pô, imagina se tem jogador que fica ansioso para jogar um clássico. Você imagina uma criança para saber que tem um cara do Corinthians ali, que tem um cara do Flamengo. Como deve ser a noite anterior dele? Qual a expectativa dele? A expectativa da família, entendeu? Amanhã meu filho vai fazer um teste pro Corinthians. É complicado. Eu fui atleta, eu sei que é complicado. Né? Tem jogo que a gente ficava diferente, porque um jogo é importante. Imagina para um atleta desse. Então, acho que a preparação é diferente. Eu acho que o tempo é importante, dar o tempo para essas crianças. Eu acho que também a gente ficar um dia todo analisando é ruim também, é cansativo. É cansativo você chegar num lugar 8 horas da manhã e ficar até 5 horas da tarde vendo o jogador. Final do dia você já não consegue ver nada, né? Você está cansado, entendeu? Você está cansado. Não é normal. Imagina você na frente da televisão, você vê jogo de 8h30 da manhã até 9h30 da noite. Você vai cansar, uma hora o olho cansa, uma hora você já está ali, mas está ali por estar, né? Então, acho que tem que ser uma coisa mais organizada, com menos gente, oportunizar mais para as crianças, focar realmente no trabalho correto, né? No que você está buscando, no que você quer dar para o seu projeto, o que é o seu projeto, se o projeto é sério, você quer que realmente o clube vá ali para captar atleta teu, ou você quer ter algum ganho com isso? Entendeu? Isso é importante também. O que o profissional que está levando um clube lá quer? Você sabe, você vai lembrar uma vez, eu fui numa peneira, uma pessoa te procurou, não vou dar nome nem estado, você falou, pô, tem que estar um lugar, eu fui no lugar, o hotel era horroroso, você lembra? O banheiro estava caindo, não tinha nem condição de eu dormir naquele lugar. Quando eu chego no lugar, deve ter sido 2014, 2015, não lembro, tinha 50 atletas, pô. Ele teve a oportunidade de ter o Corinthians no projeto dele, só que o momento dele foi errado, né? Ele entrou em contato com o Corinthians e não acreditou que alguém poderia ir lá, nós fomos lá, e o projeto dele totalmente desorganizado, né? Desorganizado, e não tinha atletas capacitados aquilo ali, a gente está ali. Então, não vou dizer que nós perdemos tempo, porque é nosso trabalho, mas a gente não conseguiu dar continuidade no projeto dele, né? Então, acho que você tem que estar com o projeto. Você não adianta assim, Robson. Hoje, o que eu vejo? Hoje, as pessoas pela rede social, elas têm mais acesso a gente.
né? Hoje elas têm mais acesso. Eu sou um cara que você sabe que eu me escondo muito. Eu só tenho um LinkedIn. Eu não tenho tanto acesso assim. Pelo LinkedIn as pessoas têm, que tem meu e-mail e podem mandar mensagem. Mas outros profissionais têm um LinkedIn, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, eles são acessíveis. E aí é mais fácil a pessoa falar com esses profissionais que há 7, 8 anos atrás não existia isso. Você tem que ligar para o clube e conversar. Só que tem um projeto sério, né? Tem alguma coisa que vale a pena. Porque foi como eu te falei, a partir do momento que se você é sério, você tem um projeto sério, nós vamos lá e vamos querer fazer parceria com você. Se você tem um projeto sério, é lógico que o clube vai querer. Você chega lá, tem vários. Às vezes eu posso aprovar, talvez, numa peneira, um jogador dele, mas eu vejo que tem vários jogadores de qualidade. Naquele momento, ele não está pronto para o Corinthians, mas eu sei que dali um jogador pode sair para outros clubes. Entendeu? Então nós vamos ficar ali olhando, vamos tentar fazer uma parceria com ele, né? Futuramente, fazer competições. Então acho que você também tem que preparar o seu projeto para estar querendo receber um observador de algum clube. E, cara, com toda essa globalização, acesso à internet, novas tecnologias, tá mais fácil encontrar jogador? Ou, pelo contrário, está aparecendo muito jogador fake, né? Aqueles jogadores com um monte de material produzido que fica aparecendo para todo mundo, mas você, quando vai ver, não é nada disso. Assim, Robson, eu vou te dizer pelo LinkedIn, que é a ferramenta que eu uso, né? Muitos atletas até falo bastante gente de fora, tal. Muito atleta, que nem você falou de um vídeo de 4 minutos. Às vezes as pessoas me mandam e me marcam meu nome lá para dar uma olhada e tem uma foto do atleta. E aí? Tem a foto do atleta, Robson. O atleta de Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, só tem a foto dele. Como é que nós vamos oportunizar ele somente com uma foto? Ele também, o jogador tem que se ajudar. Né? O jogador também tem que se ajudar. Não é só falar assim, eu quero ter oportunidade. Mas faça por onde. Faça por onde. E eu bati nessa tecla e já bati várias vezes. Às vezes, é melhor você passar por um processo seletivo num clube pequeno do que num clube grande. A competição vai ser menor para você. O nível vai ser menor para você. Então, acho que é mais fácil para você aparecer. Você ir para uma peneira para o Corinthians é muito difícil. A gente fora analisar um jogador para o Corinthians é muito difícil. As categorias de base do Corinthians, ela não pode ter 50 jogadores por categoria. Nós temos um limite. Você sabe disso, você trabalhou no Corinthians há muito tempo. Então a gente não pode ter mais de que 30 jogadores por categoria. Então, eu sei o que eu tenho. Às vezes tem um jogador que é muito bom, mas ele está um pouquinho abaixo do que eu tenho. Mas esse um pouquinho abaixo do que eu tenho, ele pode jogar no clube médio. E ele quer naquele sonho de bater num time grande. Então vai lá no pequeno, faz o teste no pequeno, seja aprovado no pequeno, que os grandes vão te olhar. Hoje a gente está olhando tudo, Robson. A gente tem uma rede de captação muito grande, tem muita informação que chega. Hoje o jogador que se destaca no Pará, vão chegar até a gente, pô. Você que estava trabalhando no Palmas, entendeu? Vai chegar, hoje a informação chega. Se o jogador do Palmas lá na série dele arrebentar, vai chegar no Flamengo, vai chegar no Corinthians, vai chegar no Palmeiras, que ele arrebentou, que tem um jogador bom lá. Então, assim, não fica só no foco de clube grande, não, pô. Tem muitos clubes no Brasil com estrutura, com preparo, com pessoas capacitadas que vão agregar na sua carreira. Então, assim, também busca clubes pequenos também. A competição dentro do clube grande é muito grande, pô. E, cara, você acha, assim, hoje... A gente escuta muito falar que a qualidade dos jogadores caiu, né? A qualidade e a quantidade. Antigamente você tinha uma quantidade muito grande de jogadores com muita qualidade. Eu sou um pouco desses saudosistas, né? Eu lembro da geração que você tinha Zico, Sócrates, Adílio, Leandro, e vai por aí afora. E você assistia a um jogo de Campeonato Brasileiro, você tinha muitas equipes com muita qualidade e com muita chance de ganhar um título brasileiro. E hoje, muita gente fala que isso diminuiu. A gente sabe que tem aí alguns fatores. Você tem... Hoje, criança não brinca quase na rua, nos grandes centros, né? Diminuiu o número de campos, você não tem mais crianças jogando bola na rua, aqui no Rio, pelo menos,
é difícil você encontrar. Lá em Palmas eu encontrava muito. Mas você acha que essa qualidade diminuiu realmente? Ou ainda tem muita criança com qualidade espalhada por esse Brasil, mas que, de repente, não teve quem viu e, de repente, não teve um trabalho adequado para que ele pudesse se desenvolver? Eu acho que diminuiu, né? Eu acho que aquele futebol de rua, né, que a gente tinha, eu cheguei a jogar na rua, lá na Pavuna, lá, quantas vezes jogava descalço no asfalto, a gente montava o golzinho lá com pedra, com chinelo, e fazia um campeonatinho na própria rua, no asfalto, perdia tampão de dedo, tinha campos em tudo quanto é lugares, hoje é tudo prédio, né? Hoje um terreno vazio sobe prédio, não tem mais campo de futebol. Também a internet, né, Robson? O telefone celular, o videogame. Hoje o jogador, o atleta, não, hoje o jovem, ele prefere jogar videogame do que estar na rua, muitas vezes, né? Hoje eu acho que diminuiu bastante o clube, né? Clube esportivo, ninguém vai mais para clube, antigamente a gente também ia para clube e todo mundo se reunia para jogar bola. Eu acho que a internet é um absurdo, dificulta. Eu acho que o futebol hoje ele ficou muito tático e físico, né? Hoje um jogador só não basta ter talento também. Eu acho que hoje o jogador ele tem que ser atleta. Não adianta ser aquele moleque joga muito. Falta muita coisa além do muito jogar muito, né? O futebol hoje ele é muito tático, é muito competitivo, ele é muito físico. Então não basta só jogar bola, você tem que se preparar. Então, acredito que tem muitos jogadores em comunidade, Robson, como você falou, que não tem oportunidade. Isso é uma coisa que eu acredito muito do jogador não ter a condição de pegar um ônibus e ir num clube e bater na porta e pedir oportunidade. Empresários não vão até essas comunidades, né? Tem medo de subir no morro, de conversar com as pessoas lá responsáveis. Então, acredito que tenha muito talento escondido por aí. Acredito em São Paulo, Rio, Nordeste, Centro-Oeste, o Sul. Acredito que a comunidade carente, eles sofrem com isso, né, de oportunizar essas pessoas de ter uma oportunidade, mas acredito também disso da internet ter dado uma dificultada, e esse negócio de campo, na rua, a gente não encontra tanto campo, tanto em São Paulo e tanto no Rio, essa dificuldade dos amigos se reunirem para jogar uma bola, acho que isso está diminuindo, o interesse dos meninos em jogar bola, mas acredito que ainda somos o país do futebol, cara. Acredito que aqui tem muita matéria-prima, tem muita coisa boa, e acho que não vai parar, acho que vai ser sempre assim. Eu acho que a cada 10 jovens, acredito que ainda 9 queiram ser jogador de futebol, né? Eu estou há 4 anos trabalhando no Palmas, né, lá em Tocantins. E a gente já teve até uma experiência, né, que na época de Corinthians a gente tinha ido lá, né, Alisson? Sim. Tinha uma parceria com uma equipe de futsal lá, e a gente hoje tem um atleta que saiu do Palmas e está no Vasco, temos 5 que saíram do Palmas e hoje estão no Vitória, da Bahia. Então, é realmente o que você falou. Você tem muita criança, muito adolescente espalhado nesse Brasilzão, principalmente Nordeste. Tem muito menino que não foi olhado ainda, que não teve oportunidade. E eu acho que, principalmente, Alisson, a falta de preparação, porque a gente sabe bem, você foi atleta, sabe melhor que eu. Você, quando vai para fazer um período de experiência num clube ou um teste, se você está baixo fisicamente, se você não tem um conhecimento tático, é muito difícil de você conseguir ficar, né? A gente teve um exemplo assim, né? 2 atletas que a gente levou do próprio Tocantins, né? Lá para o Corinthians, que acabaram não ficando, e os 2 depois foram para o Deportivo Brasil, um foi para o Grêmio, e um outro atleta que a gente também olhou e acabou não indo para o Corinthians, hoje está no Flamengo, né? Que é o Luizinho, seleção brasileira. Então, muitas vezes acontece isso, do menino não estar preparado para ir para o clube naquele momento, né? E a gente não tem muito essa noção, quem está fora não tem muito essa noção, né, Alisson? Que tem que ter uma preparação boa para você ir fazer um período de
de experiência num clube, né? Sim. Eu acho que um jogador que está nesse lugar, ele não é preparado como um jogador que está todo dia ali no Corinthians, né? Alimentação, a própria estrutura, né? Que isso é importante também. Mas eu acho que os clubes precisam mudar isso também, Robson, nesse sentido de avaliar o atleta que está vindo de fora, né? Às vezes, normalmente é uma semana, se o atleta agradou um pouquinho mais uma semana, só que a gente sabe também que a demanda é grande, né? A demanda é grande, mas às vezes eu acho que os clubes deixam passar muita coisa boa por essa situação de também estar focado no jogo no final de semana. Então, esse processo de avaliação é uma coisa que tem que ser mais conversada, eu acho, entre os clubes, os profissionais da área, tem que conversar, achar um meio termo, porque às vezes o atleta vem, como a gente falou, ele fica a semana toda, mas a semana toda a equipe tem um jogo para jogar no sábado. Então a preparação é focada no jogo de sábado, né? Não é focada no cara que está chegando para fazer uma experiência de uma semana. Ele que tem que agregar o grupo. E a gente sabe que às vezes você não vai, você olha ali, dá aquela olhadinha, fez algo diferente, você já olha diferente, né? Pô, agora ele chega acanhado, como você falou, alimentação ruim, preparo físico ruim, e às vezes a gente sabe que demora, tem adaptação. Quantos atletas saem daqui jogando no Flamengo, no Vasco, tudo time grande, vai para a Europa e ele precisa de 1, 2 anos para se adaptar, né? Você imagina um jogador que vem do Palmas e chega no Corinthians. São 8 anos a menos de trabalho, cara. Eu tive fazendo um cálculo, né, de um jogador sub-17 que começou no Corinthians, no Flamengo, com 7 anos de idade, né, para um jogador do Tocantins, são 8 anos a menos de treinamento. Isso falando só de carga de trabalho, né? Realmente é uma diferença muito grande. Absurdo, né? Foi aquilo Falta que a gente falou do... Pode falar. Pode terminar, terminei. Não, então, às vezes cai muito naquilo que a gente sempre fala, né? Muitas vezes a categoria de base ela está mais preocupada com ganhar um título, com o jogo do final de semana, do que com a maior função que ela tem, que é captar e formar o atleta, né? Sim. Não adianta você ser campeão sub-17, campeão sub-15, e você não revela ninguém, você não bota ninguém no profissional, você não bota ninguém numa seleção brasileira, né? Então, muitas vezes cai nisso aí também. Só na competição, né? Você focar na competição e esquecer do principal, que é a formação, né? Isso. E aí o menino que vai fazer um teste, ele não é olhado como deveria ser olhado, né? Muitas vezes. Muitos clubes têm um trabalho correto, mas outros não têm, né? Sim. Como eu te falei, Robson, eu sempre vou olhar para a qualidade técnica. Eu vou sempre acreditar nisso. Eu acho que jogador que tem potencial, se ele for trabalhado, pode dar certo. Independente se você não consegue dormir bem, se ele não tem uma boa alimentação, você traz para o clube e dá. Agora tem que ter paciência, né? Você tem que dar o trabalho, você tem que trabalhar. Jogador pronto não existe, Robson. A gente sempre falou isso. A gente nunca vai pegar ninguém pronto. Imagine quem viu o Messi, e o Messi não tinha perna direita, como é que faz? Olha o tamanho do Messi. Imagina o Messi com 13 anos de idade. Se a pessoa ficasse olhando no perfil do Messi. Eu imagino que o Messi, na idade dele, devia ser muito abaixo da idade dos meninos de 13 anos de idade. Entendeu? De 12 anos de idade. Então, sempre eu foco nisso. Eu não vou olhar tamanho físico, eu vou primeiro olhar a qualidade técnica do jogador, saber se eu posso trabalhar esse jogador, se eu posso acreditar no potencial dele, né? E como você falou, dá tempo. Mas, às vezes, o clube tem uma demanda muito grande, tem as competições e talvez o trabalho fica pelo meio do caminho, né? Cara, o futsal, você acha que ainda é um grande celeiro de atletas aí? Sim. Até porque, Robson, eu não sei se as pessoas sabem, hoje em dia os campeonatos começam a partir de 11 anos, né? Aqui em São Paulo é o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e o sub-20, né? Os anos pares não tem competição oficial, né? Então, esses jogadores, eu acho que nesses anos ruins, eles jogam futsal. E o jogador com 8, 9, 10 anos, se ele não disputasse futsal, ele só iria disputar um campeonato paulista, brasileiro, algum campeonato brasileiro, com 11 anos de idade.
Então, acho que você iniciar no futsal, você disputar o campeonato de futsal, você já ganha uma bagagem. Você já ganha bagagem. Hoje, como você não tem a rua, né? Sim, sim. Você tem futsal. Porque o futsal, Robson, você foi treinador de futsal durante muitos anos, você tem um treinamento. Então o jogador ele já começa a treinar todo dia, ele já começa a competir, entendeu? Então ele já está na frente de quem vai começar o campo só com 11 anos. A gente fez esse trabalho lá no Corinthians, iniciando os meninos mais jovens, né? Que também era do futsal, direto para o sub-11, né? E a gente começou a criar as categorias, você foi responsável por isso, de criar com os jogadores já ir para o campo a partir do sub-8, né? Que foi muito proveitoso para o Corinthians, que hoje tem muitos atletas disso aí que hoje estão jogando no alto nível, disputando campeonatos brasileiros e tudo, e vieram de sair desse projeto que você acreditou lá atrás. Cara, fala pra gente um pouquinho aí, dá uns exemplos pra gente aí de alguns atletas que você levou pro Corinthians, que hoje estão jogando aí no profissional, estão na seleção brasileira. Vou citar alguns, não vou citar vários, porque a gente vai ficar aqui falando, eu tenho alguns acertos, né? O Biro é um atleta que eu captei com 11 anos para o Corinthians. O Biro hoje ele é atleta da seleção brasileira sub-17. Ele chegou ao Corinthians através de mim com 11 anos de idade e sempre foi destaque da categoria sub-11, sub-13, sub-15. Jogou o Sul-Americano sub-15 pela seleção brasileira, foi campeão como lateral esquerdo. Hoje é o titular da seleção brasileira na lateral. Chegou ontem ou anteontem de uma viagem que a seleção foi fazer um amistoso no Paraguai. Tem um argentino, que o nome dele é Tomás. Eu captei no torneio que nós fizemos, o torneio a Copa Corinthians, dentro do clube que a gente criou, e captamos o argentino lá, de um projeto de um amigo meu chamado Naldinho, de uma escolinha lá em Guarulhos. E hoje o argentino ele é atleta da seleção da Argentina, porque os pais dele são argentinos, ele veio morar no Brasil muito novo. Rapaz, eu não sabia, não. Pô. O Tomás ele foi titular da Argentina, que a equipe foi vice-campeã, também do Sul-Americano Sub-15. Ele fez gol na final contra o Brasil. Capitão daquela Copa, né? Isso. Hoje tem o Wesley, também que nós captamos nessa Copa. Ele tem 16 anos e já é titular da equipe Sub-17. Também é um jogador em destaque hoje do Esporte Clube Corinthians. O Adson, que eu captei com 17 anos e hoje é titular do Corinthians no profissional. O Natan, que eu captei com 18 anos, foi artilheiro da Copa São Paulo. O Natan ele fez 50 gols ou 60 gols em 2 anos pelo Sub-20. Hoje está jogando na Espanha, está emprestado. O Bruno Mendes, daqui profissional, que hoje está emprestado no Internacional, que é jogador da seleção uruguaia. E por aí alguns exemplos só, né? De um trabalho que a gente vem fazendo lá de trás e tem muitos outros também, tem muitos outros aí que estão jogando hoje na MLS, que estão jogando na Série A do Brasileiro. Acho que um total de que nós buscamos ali da base, que bateu no profissional, em torno de 40 jogadores, que bateu no profissional do Corinthians. E no profissional, futebol profissional brasileiro, acredito que o número é bem grande. Beleza. Sinal que o trabalho cresceu, né, Adson? Eu lembro bem de você quando você começou e... metendo a cara ali, né? Aprendendo, batendo cabeça, não sabendo se era isso que eu queria, né? Quando a gente para de jogar futebol, tu fica meio... E agradecer algumas pessoas também que foi importante no meu caminho, né, Robson? Que acreditou no meu trabalho. Quando aconteceu a oportunidade de vir para o Corinthians, eu era um ex-atleta e teve pessoas que acreditaram porque precisavam de um observador no estado do Rio de Janeiro, e como eu morava lá, então o diretor Fernando Alba, que da época era o diretor, o Fábio Barroso, que era o gerente, você que era o coordenador, o Agnello também, que era um cara também amigo, que também era um ótimo profissional, pessoas que estavam ali acreditaram, acharam que eu tinha potencial, que me deram essa oportunidade, abriram a porta, né? E você ali no dia a dia, a gente viajando, olhando, conversando, trocando figurinha, e graças a Deus as coisas foram dando certo, né? Eu tenho o Gustavo Vieira também, né? Que acho que foi meu primeiro acerto. Acho que ele é um bom exemplo,
Eu acho que ele foi meu primeiro grande acerto, assim, né? Que era um jogador que eu fui captar no Paraguai, jogava no time pequeno do Paraguai, né? Na época o Tique Arce, ex-lateral do Palmeiras e do Grêmio, junto com o Gamarra, eles eram dono de um time, e o Gustavo Vieira era um segundo volante que jogava nesse time. Eu viajei para lá, gostamos, captamos, trouxemos. Ele depois foi ser o capitão da seleção paraguaia, né, sub-20. E no primeiro ano que ele chegou, nós fomos campeão brasileiro, que graças a Deus ele fez o gol da final, né? Que a gente ganhou do Atlético Paranaense de 1-0 com o gol dele, e ele sendo eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano de 2014. E fazia um ano que eu estava no clube, né? E daí eu acho que abriu as portas, eu acho que eu tive Foi campeão da Taça São Paulo também, se eu não me engano, não foi? Nós formamos o time lá que a gente trouxe o Léo Príncipe, o Gabriel Vasconcelos, o Maciel, o Vargas, o Sam, posso estar esquecendo de algum nome, a gente captou bem, né? Para esse, nós fomos campeão paulista depois de 18 anos, que o Corinthians não ganhava o Campeonato Paulista Sub-20. Nós ganhamos o Brasileiro de 2014 e ganhamos a Copa São Paulo de 2015, né? Nós fizemos a Tríplice Coroa. Acho que foi a primeira vez que o Corinthians fez a Tríplice Coroa na base. E depois, mais uma vez, acho que é sorte, né? Acho que competência com um pouquinho de sorte. Tive a oportunidade de disputar 4 Copas São Paulo, ajudando na montagem das equipes e tendo 4 finais, né? Acho que também foi uma coisa que foi muito bom para o meu trabalho, o reconhecimento dentro do clube. E aí você vai pegando uma bagagem, vai tendo reconhecimento, e isso vai dando importância ao seu trabalho dentro do clube, né? Sim. Cara, e você como ex-atleta e como observador técnico, que dicas você daria para o adolescente, para a criança que vai estar olhando o nosso vídeo aqui e quer se tornar um jogador? Que dicas você daria para essa molecada aí, para essa garotada? Robson, hoje disciplina. Eu acho que hoje não existe mais jogadores de futebol que não se dedicam. Se você realmente quer ser jogador de futebol, acredite no seu sonho, respeite os seus pais. Acredito que o exemplo tem que estar dentro da sua casa, não fora da sua casa. Entendeu? Acredito que você tem que começa pelo respeito que você tem pelos seus pais, pelos seus amigos no colégio, pela professora do colégio. Acredito que isso já começa você a se formar como cidadão. Isso é importante para você se tornar um atleta. O respeito, a disciplina. Eu acho que tudo é um conjunto. Acreditar no seu sonho, mas trabalhar para isso. Não adianta só você ter a qualidade e achar que vai chegar. Não chega. Só a qualidade não chega. Entendeu? Um jovem hoje ele tem que abdicar de algumas coisas. Minha família sabe, eu nunca bebi. Eu sempre me dediquei, eu sempre falei que meu sonho é ser jogador de futebol. Eu sempre falei que meu sonho é ser jogar no Maracanã, eu joguei. Meu sonho é ser jogar na Europa, eu joguei. Meu sonho era tornar jogador, eu joguei. Mas eu abdiquei de festa. Meus amigos saíam para festa com 17, 18 anos, eu não saía, eu não bebia. E isso faz parte. Porque também um jogador hoje, com 15 anos de futebol, um atleta, ele está muito na frente de um menino de 15 anos, um adolescente. Porque ele tem que ser disciplinado, ele às vezes tem que concentrar, ele tem que acordar cedo para viajar, ele tem que ter uma obediência tática dentro de um jogo. Então ele tem que ser mais sério do que um jovem normal que só está indo para o colégio. Normalmente com 12, 13, 14, 15 anos você só estuda. Você não tem responsabilidade. E o atleta não. Um jogador hoje no Sub-15 do Corinthians, por exemplo, ele disputa o Campeonato Brasileiro. Ele disputa, às vezes, uma Copa Internacional, ele viaja, ele tem que ter responsabilidade, ele está representando um clube. Ele não pode fazer besteira. Então, eu acho que a disciplina é muito, muito, muito importante. Entendeu? O respeito, saber que as pessoas mais velhas que você, elas sabem mais do que você não sabe mais do que as pessoas mais velhas. Entender que o professor, o seu treinador, ele está ali para te ajudar, ele não está ali para te dificultar, para te atrapalhar, ele está ali pensando no melhor para o atleta, entendeu? Então, acho que dedicação, Robson, dedicação e disciplina. Tudo é possível, todos os sonhos podem ser realizados, mas nada se você não abdicar algo importante na sua vida. Eu acho que é o caminho para o atleta. Cara, eu quero te agradecer muito. Já acabou? Quer mais? Vamos até aí 1h30 aí, tem 1h14, vamos embora. Você tá maluco, cara. Meu filho não bateu aqui, cara. Tá tudo tranquilo. Pensei que ele fosse pular aqui. Não, daqui a pouco ele bate aí. Mas, cara, eu quero te agradecer muito, porque esse é o primeira live que a gente faz aqui no canal.
trabalho novo que a gente está começando. Nossa ideia é que a gente possa trazer as informações para as crianças, para os adolescentes que estão buscando aí um espaço nos clubes, né? E, pô, fico muito feliz. Primeiro porque você é meu irmão. Primeira vez que o Alisson participa de alguma coisa, porque ele sempre foi avesso à entrevista, a isso tudo, sempre se escondeu muito, trabalha quietinho. E ter você aqui é um grande prazer e fico muito feliz. E não vai ser a última vez, não, que a gente vai marcar outra aí. Tá? Quero te agradecer muito e me despedir de todos aí. Alisson, quer falar alguma coisa mais aí? Cara, quero agradecer pelo espaço, pelo carinho. Você sabe que sou um cara hoje avesso à rede social, minha vida é trabalho, casa e trabalho. Hoje não, sempre, né? Sempre focado na família, para mim é a base de tudo, é o mais importante. Você é um dos caras que eu fiz amizade dentro do futebol e considero um irmão, um pai, né, dentro da minha função, da minha profissão. Quero te agradecer por ter me escutado, por me escutar até hoje, né? A gente troca ideia, a gente conversa bastante. Você é um cara que me oportunizou, quando eu te enchi o saco, estava ali sempre me dando ouvido. E hoje, saber que eu dei certo, né? Hoje eu tenho certeza que eu dei certo na minha função, na minha profissão, eu sei que estou no caminho certo. E pedir obrigado. Obrigado aí por tudo que você fez aí, estamos juntos para sempre. Hoje é um amigão. E é isso, que esse canal aí dê muito certo, que você realize todos os seus sonhos, que todas as pessoas possam te seguir, assinar aí, como é que é? Se inscrever no canal, né? Cutucar, eu não sei como é que funciona, eu não tenho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, agora tem que decorar isso. Com certeza vai vir muito conteúdo bom, você é um cara vasto no futebol, conheço bastante pessoas, é um cara que eu sempre falei isso aberto, é um cara que entende de todas as áreas, isso é difícil. Você é um cara que passou pelo administrativo, parte técnica, tática, então você é um cara preparado para exercer qualquer função dentro do futebol, um cara experiente que está no futebol há mais de 30 anos. Então acho que tem muito a agregar para essa rapaziada, para essa molecada que quer aprender, que quer oportunidade. Eu acho que esse canal vai ser bom para isso. As pessoas vão ter informação, né? Às vezes as pessoas não têm informação, eu acho que no teu canal elas vão ter. E agradecer a todo mundo aí que participou, que estava aí com a gente aí, e tamo junto. Um dia a gente volta. É isso aí, gente. Obrigado a todos. Peneira BR, quem puder acompanhar lá no Instagram, Facebook, YouTube, nós estamos postando sempre vídeo, material novo no YouTube, toda segunda e quinta-feira. Acompanhem lá com a gente. Alisson, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos aí. Fui. Boa noite. Fica com Deus.